Rede Marco YouTube. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de Baú Expresso. E olha, o baú veio direto de um caixão de veludo, porque a trama hoje é de um dos personagens mais amados e temidos da história, da literatura e do cinema, o Conde Drácula, o vampiro em pessoa, indo atrás de um filho perdido numa cidadezinha lá do interior de São Paulo. Bom, estamos falando de Um Homem Muito Especial. A novela da TV Bandeirantes, que teve hipnose, romance proibido, cenas de nudez que escandalizaram até a revista amiga da época, uma matriarca tirana, uma origem tão bizarra que começou numa emissora e terminou em outra, completamente diferente. Sim, essa é a história que literalmente atravessou o fechamento da TV Tupi e acabou sobrevivendo na Band. Parece coisa mesmo de vampiro. Bom, ao longo desse vídeo eu vou trazer a ficha técnica completa, o elenco, como foi a história do início ao fim, mas aí várias curiosidades e o destino dos personagens. Ainda a gente vai falar de audiência, como que era a audiência dessa novela, como eram as concorrentes no mesmo horário. Bom, então você já sabe, né? Deixa aquele like legal. Assina o canal se você ainda não é assinante, bota aí o joinha, ativa o sininho e ó, vem comigo que essa história é de arrepiar, viu? Bom, vamos em primeiro lugar a ficha técnica da novela Um Homem Muito Especial. É da Bandeirantes, das 20 horas de 21 de julho de 1980 até 7 de fevereiro de 1981. Teve 137 capítulos. Foi escrito inicialmente por Rubens Evald Filho, ele escreveu até o capítulo 80 e depois a novela passou para Consuelo de Castro e teve colaboração também do Jaime Camargo. A direção foi do Antônio Abujamra e o do Atílio Ricó e teve supervisão geral do Walter Avancini. Bom, vamos ver o elenco que carregou essa história aí de transição. O Rubens de Falco, vivendo o Conde Drácula, né, o Vladimir, o vampiro protagonista. Carlos Alberto Richelli, como o Rafael, que era o filho do Drácula, o filho que ele procurava. A Bruna Lombardi vivia a Mariana, a amada do Rafael, e por quem Drácula também se apaixona. A Isabel Ribeiro vivia a Ana. A Cleide Ácones vivia a Dona Marta,
Dona Marta Matos Lacerda, o nome dela, a matriarca da cidade e uma tirana. O Luiz Carlos de Moraes vivia o Tunico, que era filho da Dona Marta e era prefeito da cidade. A Yara Lins, a Olívia, que era esposa do Tunico. Arlete Montenegro vivia a Beatriz, filha da Dona Marta também. Sandra Barsotti era a Mina e o Paulo Castelli vivia o Fernando. Os dois eram filhos da Beatriz. Cláudia Alencar também era muito importante, ela vivia a Alcina, que era uma jovem contestadora, que vai aos poucos se tornando a protagonista da trama. Mas calma, a gente chega lá. O Turíbio Ruiz vivia o Jonathan, o Emílio Di Biase vivia o Boris, que era o criado sinistro, né, do Drácula, que toda novela tem que ter. E ainda tinha no elenco o Arnaldo Enza, Vilma de Aguiar, Henrique César, Teresa Campos, dentre outros artistas. Bom, mas vamos para a história agora da novela. Do que falava um homem muito especial? Bom, na década de 1920, o Conde Drácula, ele deixa o seu castelo na Transilvânia e viaja até o Brasil para uma cidadezinha praticamente sem sol e que estava ali sempre envolta em neve. Em neve, não, em neblina. Chama Santa Marta, essa cidade. Dizem que foi inspirada aí numa cidade do interior de São Paulo. Ele vem em busca do próprio filho, do Rafael, que ele havia sido levado quando bebê por uma ama chamada Ana, justamente para fugir dos horrores da Primeira Guerra e porque principalmente a Ana queria proteger o garoto de ter o mesmo destino monstruoso do pai. Chegando na cidade, sob o nome de Vladimir, o Drácula reencontra o filho, que hoje era um rapaz alegre, extrovertido, que não fazia a mínima ideia de quem era o pai, nem da origem dele sobrenatural. O Rafael considera a Ana sua verdadeira mãe. Ele nem sabe que não era a Ana a mãe dele. E ele vive um romance com a garota Mariana, que é neta da Dona Marta Matos Lacerda, a matriarca, que praticamente manda na cidade inteira através do filho dela, do Tunico, que é o prefeito. E ela controla não só ele, como a cidade inteira. É Cleidiáconis na melhor expressão, né? Bom, aqui está o grande gatilho da trama. Quando o Vladimir conhece a Mariana, ele fica obcecado por ela, porque ele acredita que ela é a reencarnação de uma paixão que ele viveu e perdeu no passado. A partir daí, o Conde passa a disputar, né, o amor dele com o próprio filho. E o Rafael, claro, não sabe que está brigando com o pai pelo amor da amada. E o Conde, para isso, ele usa poderes de hipnose, charme, negócios escusos, né? Ele vai se infiltrando a influência dele ali sobre as pessoas importantes da cidade e vai se tornando cada vez um cara mais influente ali dentro daquela cidadezinha. Bom, ao redor ali desse triângulo giram vários núcleos. A Beatriz, filha da Dona Marta, humilhada pela própria mãe, depois de enviuvar-se, pobre, ela enxerga no Vladimir uma possível saída para os seus problemas. A sua filha Mina se apaixona pelo Conde também e se torna uma presa fácil para ele. Já o Fernando, neto da Beatriz e apaixonado secretamente pela prima Mariana, se torna a primeira vítima de hipnose do Drácula, obedecendo ele cegamente em todos os comandos e sempre que ele entrar ali em transe. Tinha ainda a jovem Alcina, que é amiga do Rafael, revoltada com os desmandos da Dona Marta, que aliás tirou o emprego do pai dela, o Norato, depois de uma desavença. E com o avanço ali da Revolução de 1930, a autoridade política da família Matos Lacerda começa a ruir, justamente enquanto a fábrica montada pelo Drácula cada vez prosperava mais. Deixando ali claro que o verdadeiro poder da cidade estava migrando para as mãos do vampiro. Bom, é basicamente essa a história. É uma novela de época, clima gótico, disputa de poder, romance proibido e um antagonismo direto com duas ali figuras dominantes. O vampiro estrangeiro, cheio de segredos, e a matriarca brasileira, autoritária, que não aceitava perder o controle da cidade de forma alguma. Aí você tem um contraponto maravilhoso, né, entre Rubens de Falco e Cleidiáconis. É simplesmente imperdível essa novela se voltar a passar, né? A gente vai ver que não foi um sucesso, mas hoje em dia quem não quer ver uma novela dessa? Calma, Rafael, calma. Você vai ver. Logo você vai descobrir, você vai saber quem é teu pai.
A gente tem tido uns sonhos, uns problemas. Eu acho que a gente vai acabar superando isso tudo, Rafael. O que foi, Rafael? O que houve? Que? O que foi, amor? Nada? O que foi? Deixa eu... Rafael, Não. o que foi, Rafael? Não, nada. Não. Mais uma daquelas... Eu tô sentindo... Fala comigo, Rafael. Não fica assim. Fala comigo. O que houve? Agora o prato principal do nosso baú, que são as curiosidades. Bom, foi o diretor Walter Avancini que teve a ideia original de levar o mito do Conde Drácula para a televisão, depois dele assistir a um musical na Broadway que era inspirado no personagem. Essa novela começou na Tupi e ela tinha o nome de Drácula, uma história de amor. Bem mais legal, né? Só que a Tupi estava morrendo, literalmente, né? E apenas 4 capítulos foram ao ar dos 10 gravados, antes da emissora fechar definitivamente ali as portas. Aí o Avancini e também o Rubens Evaldo Filho, que estava apaixonado por aquele personagem, eles fizeram um acordo com a Band para continuar a história. E aí foi assim que nasceu Um Homem Muito Especial. Foi o último produto assim original da TV Tupi. E o Drácula é lembrado como a última novela inédita produzida, né? Apesar de não ter ido ao fim. Essa e Como Salvar o Meu Casamento. Bom, o título mudou porque o nome estava registrado pela Tupi. Drácula não podia mais ser usado. Então, quando foi para a Band, eles rebatizaram com esse nome. Esse nome é horrível, de um homem muito especial, nada a ver, tanto nome para pôr, né? Mas é um nome intrigante, vai. Bom, até o nome da protagonista mudou, a personagem da Bruna Lombardi, de Cecília, na versão original, passou a se chamar Mariana, na Band, porque a emissora já tinha, na mesma época, outra novela que vem aí, de Baú ou Catacumba, tô resolvendo, acho que é Baú, A Deusa Vencida, da Ivani Ribeiro, que tinha uma protagonista também chamada Cecília. Bom, vários atores foram trocados ali na virada de emissora. O papel de Luiz Carlos passou de Flávio Galvão pro Erson Capri. A Suzana, de Ana Maria Dias, foi para Teresa Campos. E o Tonico, do Serafim Gonzalez, foi para o Luiz Carlos Moraes. A Vera, da Bárbara Fázio, foi para Vilma de Aguiar. E o Padre Guedes, que era do Elias Glazer, foi para o Fábio Tomazini. 2 atores sumiram da trama por causa de um contrato com a emissora concorrente, né? O Paulo Goulart, ele fazia o oráculo do Drácula. E o Edson Celulari vivia o noivo da Mariana. Os dois assinaram o contrato nessa transição com a Globo. E os 2 personagens simplesmente foram cortados na reformulação. O Paulo entrou em Plumas e Paetês e o Edson Celulari na novela Marina. Bom, as cenas externas, elas foram gravadas na Cidade Real, que inspirou a trama, uma cidadezinha do interior de São Paulo, Paranapiacaba. Um negócio assim, nunca ouvi falar. E olha que eu sou de São Paulo, hein? Paranapiacaba. Me desculpem quem é daí, mas eu nunca ouvi falar. Bom, Rubens Evaldo Filho saiu da autoria a partir do capítulo 80.
porque as cenas eróticas da novela estavam sendo muito mal recebidas pelo público. Quem assumiu foi a Consuelo de Castro, que deixou o ritmo mais ágil e ela escalou a vilania da Dona Marta. Foi uma época que a novela deu uma guinada, eu me lembro, deu uma guinada até pro bem, viu? Porque ficou mais dinâmica e a Dona Marta, assim, desequilibra, né? Bom, a novela realmente usava no erotismo. Segundo reportagens da época que eu pesquisei, o Rubens de Falco e a Sandra Barsotti gravavam cenas de sexo, viu? Com nudez. A Lombardi e a Esther Góes, elas se recusaram a gravar cenas nuas, mesmo com o clima mais ousado da novela, né? E aí não quiseram saber, não. Bom, a Bruna Lombardi e o Carlos Alberto Richelli protagonizaram talvez a história mais bizarra da novela, né? Eles já tinham sido meio que bizarrinhos, né? Em Aritana, que por sinal tem catacumbas. Mas eles eram os protagonistas da trama e não terminaram a novela. Eles foram demitidos um mês antes do encerramento, porque eles faltaram uma semana inteira de gravação depois do recesso de final de ano. Diz a Bruna Lombardi que ela estava gripada, né? Mas o diretor não quis saber. Ele usou imagens antigas ali para cobrir a ausência do casal. O Avancini contou que, como os dois simplesmente não apareceram para gravar entre Natal e Ano Novo, e também não deram satisfação, ele foi obrigado a reaproveitar closes antigos para não travar a produção. A autora, por sua vez, precisou matar os dois personagens. A Consuelo de Castro resolveu a saída da Bruna e do Richelli, literalmente crucificando os personagens, Mariana e Rafael, dentro da trama. Uma solução assim drástica e para um problema de bastidores ali, né? Bom, uma nova mocinha, então, tinha que assumir o controle da trama. O que a autora fez? Com a saída do casal, a Consuelo de Castro elevou o personagem Alcina, que era um excelente personagem, da excelente Cláudia Alencar, pro posto de protagonista feminina na reta final ali da novela. A música tema, Veia Esse Homem, é o tema de abertura, e foi criada por Fafá de Belém, e composta pela atriz Bruna Lombardi. Olha que genial, né? A Bruna que compôs. A Bruna é uma atriz, uma artista, né? Multifacetada, né? Ela é escritora, ela é apresentadora, ela é atriz, ela é diretora, tudo que ela faz, essa mulher faz bem. E fora que é linda, né? Tá com mais de 70 anos aí, havia numa entrevista recente de uma sabedoria, de uma inteligência, de uma beleza que, ó, não encontra fácil não, viu? Bom, a Vila Dona Marta ecoaria anos depois numa outra novela de vampiro. A nossa querida Cleide Ácones, décadas depois, voltou a integrar o universo dos vampiros na televisão brasileira quando ela viveu a avó do protagonista em Vamp, da Globo. Falando em Cleide, a atriz simplesmente arrasava em todas as cenas com a sua personagem ali, egoísta, maquiavélica. Cleide Ácones é uma preciosidade. E teve aí esses dias também Baú da Ninho da Serpente, com a Cleide. Bom, essa foi a pioneira das novelas de vampiro no Brasil, um homem muito especial. Ela é lembrada como precursora de tramas como Vamp, de 91, e O Beijo do Vampiro, de 2002, as duas da Globo, que usaram o tema vampirismo, mas com um tom mais bem-humorado. A novela ainda gera dor de cabeça jurídica até hoje. Recentemente um canal italiano, sem a autorização da Bran, nomeou a novela de Tormento de Amore, la vera história del Conde Drácula, e levou a Bandeirantes a ameaçar a emissora com processo. O elenco original nem sabia que a novela tinha sido reexibida na Europa, e aí houve um acordo ali, e com certeza o elenco mesmo não viu um tostão. Le cose sono molto confuse. Molto confuse. Buonasera, signora Marta. È vivo. Sì, signora Marta. Vivo. Vivo quanto basta per partecipare a questa piacevole riunione con il giudice Revaghi, per discutere democraticamente a proposito della giustizia. Bom, pessoal, chegamos ao final. Como vocês estão imaginando, depois de tantas curiosidades, né? Um final tão conturbado dessa novela, com a saída aí da Bruna, né? Do Richelli, e faltava assim pouquíssimas semanas para encerrar a novela, né? E a autora precisou reformular tudo, boa parte do desfecho, tudo às pressas. E a solução foi realmente crucificar os dois, literalmente ali, crucificados os dois. Na história, já que os dois não estavam,
A dona Marta dá uma enlouquecida, ela entra em atrito direto com a Mariana, ela fica sabendo que o Rafael é filho do conde e manda os dois à morte. Ela dá um jeito, né? Bom, com o casal principal ali fora do centro da reta final da história, né? A Consuelo de Castro reforçou o lado da disputa política e social dos trabalhadores da cidade e também a tirania da Dona Marta, né? Da Cleidiáconis. Ganhou ainda mais peso dramático do que ela já tinha, né? Porque ela já dominava ali. E o Drácula, que é o Drácula, acabou ficando ali meio em segundo plano. Bom, a Alcina, como eu disse, a Cláudia Alencar deixou de ser uma mera coadjuvante para se tornar a nova mocinha da trama e assumiu o protagonismo, né, que pertencia a Mariana. Bom, vale dizer que boa parte da imprensa da época descreveu esse desfecho como uma guinada de gênero. A novela, que começou como um romance gótico, né, entre um vampiro milionário contra uma matriarca autoritária, terminou se transformando, nas palavras de um pesquisador aí da teledramaturgia, como um bang bang à brasileira. Uma trama de conflito social e vingança, bem diferente do tom romântico e sobrenatural do começo. Uma judiação. Então, esse foi o resumo final de Um Homem Especial. Uma novela aí que precisou se reinventar, né? Não somente uma, mas duas vezes, para poder ir ao ar, né? Primeiro, o lance da Tupi, que faliu, e depois o lance dos protagonistas. É um relato, assim, bem pessoal meu. Eu lembro, eu estava assistindo essa novela na Band, quando ela reprisou pelas manhãs, e eu perdi uns capítulos ali, não sei porquê, não me lembro. E quando eu voltei a assistir, eu via que a Bruna não aparecia, o Richelli não aparecia, né? Alguns capítulos. E de repente eu vi os dois crucificados. Eu acabei não entendendo nada. Eu falei, meu Deus, por que os dois protagonistas da trama estão crucificados? Só vim a entender isso tudo depois de muitos anos, quando a internet começou, né, a ficar mais acessível e a gente começou a ter mais material. Aí eu fiquei sabendo por que eles saíram da trama e por que a autora matou os protagonistas. Bom, agora aquele temazinho que eu acho legal a gente discutir, né? Como que era a audiência e os concorrentes de Um Homem Muito Especial na época. Assim, sendo bastante transparente, como eu fui nos outros vídeos, essas novelas antigas não tem um número de Ibope digitalizado, oficial, capítulo a capítulo, né? Então, tudo que eu levanto é de uma forma mais informal, através de pesquisas, comentários de pessoas, de pesquisadores da época, né? Mas a audiência foi baixa. Ela fechou em torno de 3,3 pontos, tendo um dos seus piores índices, né? E pior índice que a novela anterior, que tinha sido O Todo-Poderoso, que ela tinha fechado com 8,5, essa novela. E dá para entender o motivo quando a gente olha o lado da concorrência, né? Por que teve tão pouca audiência? Porque passava às 8 horas da noite, o horário tradicional da Globo, que ela dominava ali totalmente, e com duas brutas novelas, né? Uma era Água Viva, do Gilberto Braga, que foi um sucessão, estrelado pela Beth Faria, o Raul Cortez, o Reginaldo Faria. Ficou ao ar até agosto de 80, e depois veio Coração Alado, da Janete Claire, né? Um outro sucessão, com o Tarcísio Meira e a Vera Fischer. Enfim, difícil, né? Difícil enfrentar de igual para igual duas novelas da Globo, no momento que a emissora já consolidava a audiência totalmente absoluta. Era uma missão impossível da Band competir naquela época, né? E ela estava construindo ali, de novo, a dramaturgia, né? A Band. Porque a Band sempre foi assim, momentos, tinha várias novelas, momentos, parava de levar novelas ao ar. Uma pena, né? Porque as novelas da Band, tanto como as novelas da Manchete, deixaram saudades, né? Diferente das novelas do SBT, da Record, a gente tem, sei lá, um carinho tão especial, né? Pelas novelas da Band, pelas novelas da Manchete que ficaram aí, sem detrimento das demais, que são boas também, né? Mas, sei, as novelas da Band ficaram no coração, né? Bom, pessoal, e aí encerro mais um baú, Um Homem Muito Especial. Talvez não tenha sido um fenômeno de audiência, né? Mas certamente foi uma das novelas mais curiosas, né? Cheia de bastidores dessa nossa televisão. Nasceu numa emissora que estava morrendo, sobreviveu numa outra, trocou de autor, mudou o tom, perdeu o casal principal, faltando pouquinho, né? Poucas tramas tiveram uma história de bastidores assim tão intensas na história como foi essa. Bom, se você curtiu esse mergulho, né?
na Transilvânia, no interior de São Paulo, deixa teu like, comenta aí embaixo, que é legal quando vocês comentam, eu adoro quando vocês comentam, e gosto de interagir com todo mundo, e é isso, o canal tá crescendo, eu só tenho de coração a agradecer a vocês, e a gente espera você aí num próximo Baú Expresso. Um beijo, fiquem com Deus, tchau! Rede Marco YouTube.